16 de setembro de 2020, quarta-feira, já estamos no meio da semana. Vamos às principais notícias de hoje, com alguns breves comentários. Vamos lá. Então, hoje começando com uma notícia boa, né? Que a OCDE, então a Organização de Cooperação, para o Desenvolvimento Econômico, reviu a projeção de crescimento do PIB do Brasil, fazendo uma projeção um pouco mais otimista, né? Nós tínhamos uma queda muito grande, aí quase perto de 8% em termos de projeção, e agora isso está sendo reduzido para 6%. É bom, é sinal que a economia está voltando à sua atividade e provavelmente a gente tem então um fechamento de 2020 não tão ruim quanto se previa. Vai ser ruim, obviamente, mas já a projeção aponta uma melhora na atividade econômica do Brasil. Isso pela Organização aí de Cooperação, de Desenvolvimento Econômico dos principais países do mundo. Então é uma boa notícia, fica aqui o nosso registro. O Ministério Público do Paraná realizou hoje várias buscas e apreensões, em vários locais, municípios do estado do Paraná e também com a colaboração aqui em algumas localidades em São Paulo, em função de uma denúncia, de uma investigação contra o deputado federal Ricardo Barros. A denúncia é de que houve irregularidades em contratos de energia do ano de 2019. Então, o deputado sofreu busca e apreensão, está sendo investigado. Ele se declara completamente tranquilo para passar por esse processo e colaborativo. Então, só para ficar o registro de mais uma operação aí do Ministério Público lá do Paraná, agora envolvendo prováveis irregularidades em contratos de energia. No Pantanal a coisa continua crítica, você já viu aí passando a fotografia. Então as autoridades estão lutando contra o fogo, Os prejuízos já são muito grandes, muitos animais aí da região mortos pelo fogo, o pasto, a floresta queimada, e as autoridades estão lá lutando para conter o fogo, que é muito difícil, tendo em vista a onda de calor, o clima seco também, a falta de manejo que não aconteceu nos últimos 2 anos, Então isso facilita a propagação do fogo. E agricultores, moradores, todos aqueles interessados naquele bioma estão lutando para combater então este incêndio, As celebridades têm se manifestado a favor aí de combate ao fogo, têm feito críticas. Enfim, tem comovido aí uma grande parte da sociedade para que o problema lá no Pantanal, então, com o fogo, seja superado o quanto antes. Em São José dos Campos, você está vendo aí um vídeo, essa é uma informação importante aí para a comunidade local, em São José dos Campos. Nós vamos aqui na TV comunitária de São José dos Campos, mostrando as queimadas que acontecem no banhado, até que de fato essas queimadas cessem, as autoridades tomem providência e melhore a qualidade de vida de toda a população da cidade. Nessa localidade vive ali algumas famílias, já identificadas pelo município de São José dos Campos como famílias carentes, mas também existem outros problemas ali que envolvem tráfico de drogas, e criminalidade. Os moradores, do entorno aí dessa região do banhado, bem como aqueles moradores que saem das suas casas, das regiões mais remotas e têm que frequentar o centro da cidade de São José dos Campos, sofrem com um número grande de indivíduos que ficam perambulando ao redor aí dessa localidade,
por conta de consumo de droga, de crack, né? Que fica aí nas esquinas, nos becos, né? E isso tudo é alimentado pela comunidade, não os moradores menos favorecidos, mas a comunidade que tem também lá traficantes infiltrados e se escondem ali da polícia. Então, uma situação grave para São José dos Campos, e esperamos que as autoridades tomem providência quanto à questão ambiental, já que o banhado é o cartão postal da cidade, também quanto à criminalidade. Nos Estados Unidos, a questão lá também não está fácil, né? Várias manifestações nas ruas, problemas no norte com fogo, então também, que atingiu as florestas, né? Nessa época do ano que lá é muito seco, é verão, então fogo muito intenso, destruindo uma grande parte também da vegetação natural nos Estados Unidos. E no sul, a chegada de furacão. Então, os Estados Unidos vivendo no norte fogo e no sul furacão, trazendo aí enchentes, alagamentos, destruições de telhados e casas, né? Esse clima nosso está bastante hostil, isso é ação provavelmente do homem, né, que vai avançando, adentrando em locais que não deveria ocupar, e também uma resposta aí dos efeitos da poluição dos oceanos, da atmosfera, das florestas em si. A natureza dá o seu retorno. A gente espera que então nos Estados Unidos também eles superem essas dificuldades todas e que as pessoas sejam então socorridas pelas autoridades, como também esperamos aqui no Brasil. Bom, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais uma vez vem a público, na fala de um de seus diretores, declarar que é mais importante abrir as escolas, né? É importante que as escolas voltem a funcionar do que abrir bares e restaurantes, né? Isso porque há uma pressão no mundo inteiro para que o comércio volte à sua normalidade. Contudo, as aulas, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, estão muito prejudicadas. E a diretoria, então, né, da OMS, na fala de um de seus diretores, vem reforçar que é mais importante abrir escolas do que bares e restaurantes. Fica aí a diretiva para todas as autoridades aqui do Brasil para repensar também essa situação, já que quando a escola está fechada, isso causa também um desarranjo na família, porque os pais precisam trabalhar, né? As crianças é melhor que estejam estudando, e sem o apoio da escola para que os pais então possam desenvolver a sua atividade laboral, começa a ter um pouco de conflito dentro do núcleo familiar e desarranjo, sem falar, é claro, da perda, né, do ano letivo, com um aprendizado que fica cada vez mais precário, né? No Brasil já é muito precário, então precisa repensar aí a questão das aberturas das escolas, nem que seja aumentando o nível de cuidados, mas é importante sim que as aulas recomecem. Então, falando de uma coisa também boa, no Oriente Médio, Israel, o Bahrein e os Emirados, né, assinam um acordo de paz. Esse acordo de paz está sendo intermediado lá com a presença do Donald Trump, e isso é muito importante, né? Os países do Oriente Médio vivem em constante conflito por inúmeras razões, né? Desde território, aspectos religiosos, interesses econômicos. E esse acordo de paz entre essas três nações, né? Israel, Bahrein e Emirados Árabes, ou seja, a paz sendo selada entre judeus e árabes, é muito importante para a sociedade em si, que na maioria das vezes só quer seguir as suas vidas e não ter problemas com conflitos, né, bélicos que causam tantos danos, mortes e destruição. Então, muito bom esse acordo de paz que está sendo selado, né, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso de fato é para ser comemorado.
Então fica aqui o registro dessa atividade que aconteceu e está em andamento no mundo. No Japão, então teve a troca, né? Agora tem um novo primeiro-ministro, que é o Yoshihide Suga. Ele tem aí já uma idade um pouco avançada, não é nada estranho, porque no Japão as pessoas vivem muito. Ele tem 71 anos, então ele tem aí muita energia para assumir o comando desse país, o Japão, que é uma nação amiga do Brasil. Fica aqui os votos de que essa relação com o novo primeiro-ministro do Japão seja também muito salutar e proveitosa entre as duas nações, que nos interessa muito aqui, brasileiros. Bom, falando um pouquinho de política, né? Então, algumas declarações aí estranhas do presidente Lula, né? Ex-presidente Lula, né? E que está cumprindo aí pena, vamos dizer assim, liberdade, né? Aguardando o julgamento de última instância. Ele deu declaração contra o Moro e a favor do Bolsonaro na questão da indicação do chefe, né, da Polícia Federal, dizendo que Moro então está fazendo, vamos assim dizer, um carnaval, né, com esse assunto, sem necessidade, já que de fato a responsabilidade da indicação para o chefe da Polícia Federal é do presidente. Então nisso daí Bolsonaro e Lula estão de acordo. Não sei se isso é bom para o Bolsonaro, ou se isso é bom para o Lula, ou se é mal para os dois, né? Enfim, tá aí a polêmica sendo veiculados nos diversos meios de comunicação, trazendo aqui agora também no canal Plural para o nosso espectador. O ministro interino, né, Pazuello, que foi interino até ontem, hoje toma posse como ministro da Saúde, é reconhecido aí por muitos prefeitos, né, e até alguns governadores, que o trabalho que ele tem feito é realmente muito importante, né, principalmente na questão logística. Então, depois de um longo período aí, enquanto interino, né, enfrentando a pandemia, ele assume como ministro oficial da pasta da saúde no Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui, olhando a minha cola, né? Eu acho que são essas informações. Uma última informação que passou aí foi que o ministro, então, o atual presidente do STF, né, o Fux, ele fez uma determinação restringindo a soltura de presos por conta da pandemia. Essa foi uma decisão tomada lá atrás, né, de soltar os presos, de uma forma até sem muito critério, por conta da pandemia, que foi bastante criticada pela opinião pública, por alguns políticos e autoridades. E agora o ministro Fux, do STF, corrige, pelo menos em parte, essa situação, restringindo aí as condições para soltar presidiários alegando aí a questão da pandemia, o que é de fato uma coisa muito boa para a população, né? A população ela precisa estar segura de criminosos, e não é por conta da pandemia que se coloca criminosos na rua. Então, concordo com a decisão do ministro Fux em restringir estas saídas, né, da prisão, já que aqui a gente quer uma sociedade mais segura. Essas foram então as informações de hoje aqui para o Plural Notícias, gravadas, né, nos estúdios do canal Plural, a TV comunitária de São José dos Campos. Não deixe de sintonizar o canal 3 na NET Claro, né, a TV a cabo, de visitar a nossa página no Facebook e também curtir, né, a nossa página, dar lá suas sugestões, fazer sua recomendação. A tua crítica também é muito importante para que a gente possa construir um canal cada vez mais interessante para a população. O nosso canal no YouTube também está iniciando, você pode visitá-lo, se inscrever. Já temos também um Instagram do canal Plural e em breve também estaremos na Vivo Fibra, alcançando aí um maior número de pessoas, né?
e levando informação, um conteúdo interessante para a comunidade local de São José dos Campos e também para todo o Brasil e para aqueles que estão fora do Brasil, já que a gente consegue ter acesso com a internet. Bom, fazendo só mais um registro, termina hoje então as convenções partidárias, né, para se determinar quem são os candidatos aí às prefeituras dos municípios. A partir de amanhã já tem uma outra fase aí, lembrando que a gente tem eleição em 2020 para prefeitos e vereadores. Então você, espectador do canal Plural, fique atento em quem são os candidatos, né? Acompanhe isso com a maior proximidade possível, porque é o teu voto que pode mudar a realidade do nosso país, da tua cidade, da tua comunidade local. Escolha candidatos que não se envolveram aí com escândalos, que tenham um plano de governo mais assertivo para a tua cidade, seja bastante criterioso. Olhe também com bastante interesse a questão das associações desses candidatos, né? Ou seja, a gente precisa mudar o Brasil, e a gente vai mudar o Brasil com o voto. Nós vamos mudar o Brasil acompanhando os políticos que nós elegemos, né, e cobrando deles resultados. Então, muito obrigado por assistir o canal Plural e nos vemos na próxima edição.